Não sei se você já percebeu, mas o conteúdo ele virou a nova moeda do marketing digital. Hoje, se você quiser ganhar dinheiro na internet, você vai precisar criar conteúdo. E é por isso que a gente vem sendo bombardeado por toneladas de conteúdos todos os dias, de tudo quanto é lado, né? Então, nesse vídeo aqui, eu quero te mostrar por que isso aconteceu e como você pode criar conteúdo para vender qualquer coisa na internet, seja produto, seja serviço e tal. E é claro que eu não vou conseguir esgotar o assunto aqui, esse assunto é muito amplo, mas eu quero te mostrar como dar os primeiros passos se você está começando ou quer começar a produzir conteúdo, ou se você já produz conteúdo e não está tendo resultado. Então aqui, de repente, você vai conseguir entender o porquê. E se você quiser mais vídeos sobre esse tema, então, aproveita, se inscreve aqui no canal se não é inscrito ainda, para você poder acompanhar, beleza? Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia, sou redator e copywriter desde 2017, e se tem uma coisa que eu fiz esses anos todos, foi produzir conteúdo. De todo formato você pode imaginar. Então eu já criei conteúdo para blog, aqui para o YouTube, para tanto eu gravando YouTube, quanto eu entregando roteiro de vídeo para cliente meu. Instagram, da mesma maneira, eu faço conteúdo para mim no Instagram e eu também já vendi conteúdos para os meus clientes, né? Porque hoje eu tenho aqui duas frentes de trabalho. Eu vendo cursos de formação para quem quer começar a trabalhar com escrita, transformar a escrita numa fonte de renda ou de repente até numa nova profissão, como eu fiz, né? Que eu vivo da escrita desde 2017. E também presto serviços como redator e copywriter para vários clientes. Faço isso desde 2017 e em 2020 para 2021 que eu comecei a dar curso aproveitando a minha experiência e essa oportunidade que existe no mercado hoje para quem gosta de escrever. Então nessas duas frentes eu já escrevi, criei, roteirizei quilos de conteúdos, tá? E essa minha experiência me mostrou exatamente como é que a gente consegue criar conteúdo que chama a atenção das pessoas. E aí tem uma coisa interessante que eu quero te falar. Você já prestou atenção como é que você compra ou contrata alguém pela internet? Então vou te dar um exemplo prático aqui. Vamos supor que você esteja procurando um dermatologista, tá? Para algum problema de pele que você tenha. O que você vai fazer? Ou você vai no Google, digitar lá, por exemplo, vamos supor, eu quando era adolescente, tive muito problema de acne, né? Espinha na cara, e no peito, nas costas e tal. Então, se fosse hoje, eu iria no Google e colocar assim, tratamento para acne. E aí provavelmente o Google ia trazer alguns dermatologistas, ia trazer artigos sobre isso e tal. Eu ia pegar meia dúzia de dermatologistas, né? Ia procurar o Instagram deles, ia começar a seguir esses profissionais. Ia dar uma olhada lá nos conteúdos de cada um, né? No conteúdo de cada um. Aqueles que me parecessem mais interessantes, eu ia virar seguidor. E aí eu ia começar a acompanhar esses conteúdos. Vê se não é assim que você faz também, para qualquer coisa. E aí depois de um tempo, que aí vai variar muito da minha necessidade, da urgência que eu tenho para resolver esse problema e tal, eu vou escolhendo aqueles que me parecem ser melhores. E aí esse melhor, ele tanto tem a ver com a parte técnica, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, tanto com a parte de eu gostar do profissional, tá? Porque primeiro a gente compra o profissional para depois comprar o que ele oferece. Guarda isso que isso é importante, ok? Beleza. Vai chegar um momento em que eu vou escolher um, porque eu não quero mais ficar sofrendo do que eu estou sofrendo, né? Eu quero tanto da parte estética, me deixa envergonhado para sair na rua. Eu lembro que na época, minhas camisas ficavam até com, assim, com manchinha, né? Que às vezes sangrava e tal. Então, era muito desagradável, muito desconfortável. Então, eu quero parar de sofrer com isso, então eu vou escolher um. Então, vai chegar um momento em que eu vou pegar ali, comparar os conteúdos de cada um, né? E aí posso até escolher 2 ou 3 para mandar mensagem e perguntar preço, ver a localização. Então, entra uma série de fatores porque é uma coisa mais presencial, né? Eu faço primeiro o filtro para escolher o profissional e depois eu vejo onde que eu vou no consultório da pessoa, tá? Beleza. E aí eu escolhi um deles. Isso funciona para qualquer coisa, principalmente serviço, tá? Que a gente fala aqui muito na internet. Produto é mais rápido porque você vê preço, condição de pagamento, compra e entrega em casa. Mas serviço não. Serviço é muito mais complexo de vender pela internet e é aí que o conteúdo ele é essencial. Então você vai usar o conteúdo, né? O conteúdo hoje a gente usa como filtro para a nossa tomada de decisão, como filtro para a gente passar o cartão em qualquer coisa, tá? Desde curso online, a escolha de um pilates que você vai fazer, ou da academia do bairro, ou de contratar um psicólogo que vai fazer terapia online, tudo passa pelo conteúdo.
É ou não é? Então, você hoje é um prestador de serviço, você pode ser um redator, um copywriter, um psicólogo, um profissional de RH, não importa. Ou você está querendo entrar em uma área dessa. Para vender teu serviço, você vai ter que produzir conteúdo. E o conteúdo não é assim, oferecendo direto ao serviço, não, tá? Então aqui a gente vai entrar na parte um pouquinho mais técnica da coisa, que é o quê? Como é que você, então, estabelece essa tua criação de conteúdo? Como é que você começa a criar ou como você melhora o que você já está criando, tá? Então tem um conceito que a gente usa muito dentro do marketing, que é o seguinte, chamado de funil de conteúdo. Por quê? Porque geralmente, o que acontece? A atenção das pessoas, né? Esse movimento da pessoa chegar em determinado canal até o ponto em que ela vira um cliente, é como se fosse um funil mesmo, ó, que fica mais ou menos assim. Ou seja, aqui no topo do funil que a gente chama, costuma chegar muita gente, tá? E aí as pessoas vão, através do consumo dos conteúdos, elas vão deixando de seguir, vão indo embora, vão se desinteressando, então vai diminuindo a quantidade de pessoas que vai chegar aqui embaixo, ó. Aí esse povinho que chega aqui é o que vira cliente, tá? Então é um funil, é um movimento natural que a gente tem desde que o mundo é mundo, tá? Isso não é a internet que inventou. O conceito a gente usa para ilustrar de uma forma mais didática como é que funciona essa dinâmica de compra pela internet, mas isso funciona desde que o marketing é marketing, ok? Desde que a gente começou a comprar alguma coisa, tá? Beleza. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Eu costumo dividir esse funil em 3 fases. Tem gente que divide mais vezes e tal, mas eu prefiro diminuir para ficar mais fácil de entender. Ou seja, a fase da descoberta, que é o quê? É quando quando eu tô lá com um problema de pele e digito no Google e acho alguns profissionais. Então, eu descobri esses profissionais. Então, essa é a fase de descoberta. O que a gente faz, geralmente? A gente produz conteúdos que respondem dúvidas mais abrangentes a respeito dos problemas, tá? Então, geralmente, a pessoa que está buscando um profissional, ele vai colocar coisas lá na internet como assim, como fazer tal coisa, como funciona tal coisa, como eu acho tal coisa, como eu sei tal coisa. Geralmente é o como, tá? Ou então o que é. O que é e o como geralmente são, assim, os maiores... São os títulos mais frequentes que você vai encontrar nesse tipo de conteúdo de descoberta. E aí a pessoa descobre os perfis e tal, né? E aí ela se inscreve no canal daqueles que se interessou mais. A partir do momento que ela se inscreveu, ela deu licença para continuar recebendo mais conteúdos. Aí esses próximos conteúdos eles não podem mais ser de descoberta, porque eu já descobri aquilo ali, eu já tenho um certo conhecimento do assunto que aquele profissional trata, ou daquela empresa, né? Então esses conteúdos, eles têm que ser um conteúdo que eu chamo de consciência. O que é consciência? São conteúdos educativos que vão aprofundar o conhecimento daquela pessoa sobre o problema que ela está vivenciando. Então, por exemplo, se você está buscando, vamos trazer aqui o exemplo que eu trouxe no início. Eu estou lá buscando um dermatologista, né? Para o meu problema de acne. Beleza. Então, aquele dermatologista, aquele profissional que conseguiu me explicar melhor como funciona o processo da acne, ou conseguiu trabalhar melhor os problemas que eu estou vivenciando em relação a eles, de repente me passando já algum tipo de tratamento caseiro que eu possa fazer. Caseiro assim, tipo, alguma coisa que possa me ajudar num problema mais tranquilo, né? De acne e tal, se ele não for tão grave assim, eu já vou privilegiar ele para continuar seguindo. Por quê? Porque ele me ajudou a entender melhor o meu problema, tá? Então isso é uma coisa importante. Quando você vai fazer conteúdos de consciência, esses conteúdos eles têm que ser educativos, informativos, e você tem que entender profundamente qual é o problema, os problemas que as pessoas estão tendo no teu nicho, né, de atuação. E esses problemas e esses conteúdos eles são interessantes pelo seguinte, na cabeça da pessoa vai se criando uma imagem mental de que aquele profissional ou aquela empresa tem a solução maior para o problema que ela está passando, tá? Então, mesmo que eu esteja seguindo 2, 3, 4 e estou ali em dúvida qual é o melhor, são esses conteúdos dessa fase que vão me dizer qual que é o melhor para mim, nesse caso, tá? Então, esses conteúdos, geralmente, eles vão me ajudar a entender melhor meus problemas, meus desejos, vão falar dos benefícios de eu ter o problema resolvido, tá? Esse tipo de coisa. E depois tem a última fase do funil de conteúdo, que aí é a fase da venda mesmo. Então, o que acontece? Eu já estou pronto para comprar, eu já quero contratar. Então, tem que ter conteúdo ali
que me mostre como eu posso fazer isso. E aí pode parecer óbvio para você, mas é lógico que se a pessoa quiser, ela vai num link lá no link da bio, né? Ou vai no link do site e beleza, isso realmente é verdade. Mas se você puder dar um empurrãozinho, por exemplo, tem gente que está na dúvida ainda. Eu estou aqui na dúvida entre dois profissionais. E aí você solta um conteúdo que seja mais objetivo ali, que fale, por exemplo, da solução que você tem. A minha solução, ela oferece esse benefício, de repente tem um bônusinho ali e tal, né? A gente usa muito isso no mercado de infoproduto, de bônus e tal. E aí, às vezes, a pessoa decide, até pelo bônus, né? Mas decide por causa do conteúdo vendedor que você soltou. Então, precisa desse tipo de conteúdo. Agora, qual é a quantidade de cada um, vou te dizer daqui a pouquinho, tá? Segura aí. Então, percebe? Você tem que ter agora, essa jornada do cliente, ela não é linear. Tipo, eu não chego hoje num perfil do Instagram, sigo lá meia dúzia, aí amanhã eu consumo 10 conteúdos de consciência, depois eu vejo um de venda e não é assim que funciona, tá? Então, por isso que na nossa produção de conteúdo, a gente tem que produzir os 3 conteúdos ao mesmo tempo, em diferentes quantidades. Mas os 3 têm que estar sendo produzidos ao mesmo tempo. Por quê? Porque vão ter pessoas nessas 3 fases ao mesmo tempo seguindo você, procurando por você, tá? E você não sabe dizer aonde que a pessoa está, em que nível que ela está. Então você tem que produzir conteúdo com esses 3, para essas 3 fases, beleza? Muito bem. E aí, quais são os tipos de conteúdos, os objetivos de conteúdo? Quando você senta para escrever alguma coisa, para criar alguma coisa, falo escrever porque é o meu métier aqui, né? E muita gente que me segue aqui gosta de escrever também. Mas pode ser para gravar um vídeo direto, ou enfim, fazer uma arte, alguma coisa assim, tá? Você tem que definir o objetivo daquele conteúdo. E cada conteúdo ele tem que ter um objetivo específico. Então, por exemplo, você pode ter um conteúdo educativo explicando o teu trabalho. Então, o objetivo desse conteúdo, o que você vai definir ali é como que funciona o que você faz. Pode ser uma parte do que você faz. Então, por exemplo, se eu for explicar o meu trabalho de redator, eu posso falar, por exemplo, da minha rotina do dia a dia, ou como é que eu pego e faço para criar um artigo. Então, eu pego um recorte do meu trabalho e vou explicar como é que funciona o meu trabalho. Ou pode ser de uma maneira mais geral. Por exemplo, esse conteúdo aqui é um conteúdo educativo. Por quê? Porque eu estou te falando de maneira geral como funciona a produção de conteúdo no marketing digital. Percebe? E como você pode usar ela para vender teu serviço. Então isso aqui é um exemplo de conteúdo educativo. Então esse é um tipo de conteúdo. Tem um outro tipo de conteúdo também que você pode fazer, que é o conteúdo técnico. Então esse conteúdo técnico ele é bacana, principalmente para aumentar a consciência da pessoa, porque ele demonstra o teu conhecimento sobre o assunto. Então você ensina algo específico. Vamos supor, se você é um profissional de RH, e você vende uma consultoria para terceirizar processos de recrutamento e seleção para a empresa, tá? Então você vai explicar como funciona o processo de recrutamento e seleção. E você vai explicar, por exemplo, tecnicamente, como que uma empresa pode analisar o perfil comportamental de uma pessoa e ver se esse perfil se encaixa no cargo que está aberto dentro da empresa da pessoa. É extremamente técnico isso relacionado ao teu trabalho. Então, com isso, você demonstra que tem conhecimento sobre o assunto e, de repente, você é a melhor solução para aquela pessoa. Percebe? Você começa a montar na cabeça do teu potencial cliente uma imagem de que você é um bom profissional, você entende do assunto, ok? Então, você botou mais uma pecinha no quebra-cabeça ali. Quando o quebra-cabeça estiver formado, ele vai querer te contratar. Então, cada conteúdo vai montando isso, percebe? Um terceiro tipo de conteúdo que você pode usar também são histórias. A gente adora história. Todo mundo adora uma boa história, né? Então você aprender a contar histórias é importante. Não precisa ser história mirabolante, história de ficção, não. Pode ser histórias que aconteceram com você, experiências que você teve, problemas que você teve também. Então eu conto muito aqui a minha história da transição de carreira. Quando eu saí da meteorologia, virei coach de carreira. Depois eu também conto a história de como eu saí de coach de carreira para virar copywriter. Então você contar essas histórias, isso é bacana porque mostra, além de mostrar a tua trajetória, como é que você chegou aqui e tá falando com a pessoa, né? Tá se comunicando com a pessoa, ela também vai trazer para você, você vai mostrar para as pessoas os teus valores, as tuas crenças, as tuas opiniões, tá? E por que isso é importante? Na verdade, isso é essencial. Lembra que eu falei lá atrás? A pessoa primeiro compra, principalmente quem vende serviço, tá? A pessoa primeiro compra
o profissional tem que gostar do profissional primeiro, para depois comprar o serviço. Quantas vezes você já chegou, por exemplo, comigo aconteceu muito isso. A gente, quando o Miguel, é meu filho, né, de 6 anos hoje, mas quando ele era pequenininho, a gente fez uma romaria nos pediatras aqui da cidade. E quem tem filho pequeno sabe que é assim, porque a gente compartilhou isso com outros pais e tal, e todo mundo vive mais ou menos a mesma coisa. Se tem filho, provavelmente isso aconteceu com você também. É difícil encontrar um pediatra bom. É difícil. E bom em todos os sentidos. Então a gente foi em mais de 10 pediatras, eu acho, até encontrar um que a gente gostou. E esse gostar não foi só da parte técnica, porque a gente foi em pediatras que visivelmente eram extremamente técnicos, mas eram frios, nem olhavam para o Miguel direito, ou não pegava nele para fazer exame, e a gente não gostou. Tá? Agora, aquele profissional que chegou, que acolheu a gente, que conversou com a gente, que deu atenção, porque também teve pediatra, que conversou só com a gente, nem olhou para a cara do Miguel. Que pediatra é esse? Né? Então, aquele pediatra que fez todo esse trabalho, ele acolheu o Miguel, ele conversou com ele escutou a gente, ele fez uma parte técnica bacana do exame e tal, orientou a gente na medicação, a gente escolheu. Percebe? Então a gente precisou gostar do profissional primeiro para depois escolher ele. E isso vai acontecer com você. Não importa se você é redator, copywriter, RH, marqueteiro, não importa. Qualquer área que você trabalhe e que você venda serviço, principalmente, a pessoa primeiro vai gostar de você, vai ter que ir com a sua cara, vamos dizer assim. Né? E o teu conteúdo pode ajudar com isso. Ele vai ajudar a hora que você conta essas histórias, porque as pessoas se conectam. Você, por exemplo, às vezes fala de alguns problemas que você teve, de alguns erros que você cometeu, um momento de vulnerabilidade seu, né? Então, isso gera conexão e identificação com o teu público, com as pessoas que estão ali se perguntando se querem ou não contratar você. E a partir do momento que elas gostam mais de você, aumenta a chance delas te contratarem. Percebe? Então, esse é um tipo de conteúdo muito bacana para você produzir. E o quarto conteúdo é o de venda direta. É aquele que você vai vender, como eu falei antes. São conteúdos oferecendo o seu serviço. Então, você pode falar, geralmente, ele segue uma estrutura muito parecida. Tipo, olha, eu sou redator e eu trabalho com esse tipo de serviço. Se você está passando por tal e tal problema, eu posso te ajudar assim, assim, assim. Chama aqui, me manda mensagem e tal, que a gente conversa. Qual é o problema da maioria dos profissionais hoje que vendem serviço? Principalmente na área de redação, tá? Redator e copywriter, então, 90% comete esse erro. Eles só fazem esse tipo de conteúdo. Você vai, por exemplo, nos grupos de redator do Facebook e tal, o que tem de gente colocando post sobre o serviço que ele vende, e nada errado com isso. Só que você vai olhar, por exemplo, o perfil da pessoa, só tem isso. Aí não adianta. Você não vai seguir alguém porque ele oferece toda hora o que ele faz. Então você precisa entender que você tem que produzir conteúdos que são todos esses tipos aqui, tá? Educativo, técnico, tem história. Você pode colocar também case de cliente teu, quando você já tem cliente, tal, que você teve ali um sucesso com aquele cliente, resultado bacana, seu ou do teu cliente, você pode colocar também. Então são conteúdos que vão sendo variáveis. E qual é a frequência, né? Tem que ter um equilíbrio, lembra que eu te falei? São 3 tipos de conteúdo. Descoberta, que eu falei aqui, descoberta, consciência e venda. E qual é o equilíbrio de produção entre eles? Então, minha sugestão, e não é a verdade absoluta, mas é a minha sugestão, 70% a 80% da tua produção de conteúdo tem que ser descoberta e consciência. Por quê? Porque a gente precisa trazer cada vez mais pessoas para os nossos canais e aumentar a consciência dessas pessoas. E 10 ou 20% de venda. Porque essas pessoas elas vão sendo preparadas e tal pelos teus conteúdos e depois você coloca lá um ou outro conteúdo de venda só para acelerar o fechamento do contrato, para a prestação do serviço, para eles te chamarem no WhatsApp, enfim, para você ali realmente fechar com eles, tá bom? Então esse é o equilíbrio que eu recomendo. E aí, o que acontece? Você pode até distribuir, né? Eu dei 4 tipos de conteúdo aqui, né? Educativo, técnico e histórias. Então, 70% a 80% desses conteúdos e 10 ou 20%, ou no máximo 20%, de venda, tá bom? Isso funciona para qualquer canal. E aqui tem outro ponto importante, a escolha do canal. Qual é o canal que você vai escolher para criar conteúdo? Ou se hoje você está criando conteúdo para um canal e não está tendo resultado, será que você está no melhor canal para o teu público? Quer ver um exemplo? Muita gente acha que todo mundo está no Instagram. Então eu tenho que estar no Instagram também, certo? Só que o Instagram, ele tem uma série de probleminhas. Por exemplo, para gente que presta serviço, né, e produz conteúdo lá. Ele não distribui conteúdo orgânico.
né? Ou seja, para eu alcançar muita gente, eu preciso injetar dinheiro nele, tá? Se eu estou começando, talvez eu não tenha verba para injetar. Se você está começando, né, ou quer começar, talvez você não tenha verba ali para injetar e você também não sabe como fazer isso. Então você precisa aprender, né? Ou então, será que não é melhor você usar uma outra rede que distribui melhor o teu conteúdo? Fica aqui a sugestão, né? A reflexão. Então, por exemplo, nem todo mundo está no Instagram e no TikTok, que hoje em dia são as redes assim sociais de maior visibilidade, né? Nem todo mundo. E quem está lá, muitas vezes não está lá para comprar nada. Sabe esses conteúdos de consciência que eu falei? Perdão. Geralmente são conteúdos mais longos. Então, por exemplo, o YouTube ele é ótimo para conteúdo de consciência. Por quê? Porque você consegue trabalhar melhor os conceitos, você consegue detalhar mais a tua argumentação, você consegue demonstrar maior conhecimento sobre aquele assunto, que você se aprofunda mais. É difícil você se aprofundar num tema, num Reels, por exemplo, né? Ou, enfim. Então, o Instagram e o TikTok, eles são muito bons, por exemplo, para determinados segmentos. Ó, comida, moda, estética, beleza, tá? Saúde também. Então, nutrição, né? Corrida, que eu falei ali, comida. Eles são bons, mas não necessariamente só ele, tá? Tem muito médico, nutricionista, psicólogo que tem blog, por exemplo, que faz vídeo no YouTube, percebe? Então, se você é um redator, por exemplo, você pode oferecer roteiro para o YouTube para essa galera. Não precisa só ficar oferecendo post no Instagram. Então, você tem que ter essa noção, esse senso crítico, tá? Outra coisa, LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn o pessoal acha que tá lá só quem está interessado em carreira. Realmente, a maior parte das pessoas lá está interessada em carreira. Mas, ó, tem uma galera de gestão lá, gestão empresarial, gestão de projetos. Tem o povo todo de RH tá lá. Então, se você é RH ou se você presta serviço para o pessoal de RH, quer vender para o pessoal de RH, você tem que ir para o LinkedIn. O pessoal de educação tá lá, tá? Tem muita gente de educação lá. Então, o LinkedIn também é um local bacana. E o LinkedIn, para quem gosta de escrever, ele é sensacional, porque ele distribui organicamente textos escritos que, assim, às vezes eu tenho post meu lá que de uma semana atrás que ainda está recebendo comentário, curtida e tal, porque ele está mostrando para as pessoas. Então o LinkedIn é muito bom para distribuir organicamente, você não precisa injetar dinheiro nele, percebe? Olha só. Tem outro, por exemplo, o blog. O blog, então, ele serve para todos os nichos, todos os nichos. Tem alguns que já usam há muitos anos, né? A galera do B2B aí, por exemplo, principalmente de tecnologia, educação, finanças, são segmentos que usam blog há muitos e muitos anos. E ele está muito longe de morrer, né? Então você às vezes não está nessa bolha de marketing, então você não sabe, você acha que o blog não é o mais usado. Mas ele é sim, ele é uma excelente ferramenta para atrair clientes, para fazer conteúdo de consciência, para direcionar o pessoal para a área comercial, tá? Inclusive, ele tanto ainda é importante que eu criei um curso só para ele. Eu tenho um curso hoje, que é um curso assim para quem está querendo começar, que eu ensino só como você pode escrever artigo de blog, do zero até conseguir clientes para você, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser conhecer, que é o curso de como ganhar dinheiro escrevendo artigo para empresa. É uma demanda altíssima no mercado hoje. Okay? Há muitos anos que é e continua sendo, tá bom? Se você quiser conhecer, vai lá que você vai gostar, tá bom? E aí, independente do canal, né? Falei aqui os canais para você desenvolver o senso crítico e saber escolher qual é o melhor canal. Agora, independente do canal, o teu conteúdo, ele tem que seguir uma determinada estrutura. Não é engessar o conteúdo, não. Mas tem algumas coisas que todo conteúdo precisa ter para funcionar. E eu vou te dizer que é simples, você vai ver que é simples, tá? Que é o seguinte. Primeiro, você tem que criar um título, né? São 4 coisas, ó. Título, gancho, o corpo do conteúdo e a conclusão. 4 coisinhas aqui. São eles que fazem você se interessar por determinados conteúdos e fazer aquele filtro de decisão que eu falei no início, para comprar ou contratar alguma coisa pela internet. Então, o título. Geralmente você tem que colocar a dor ou um desejo do seu público. Então, trabalha a dor que você quer ali naquele post, né? Ou o desejo. Então, por exemplo, aquele nosso exemplo aqui da minha acne, né? Como tratar a acne sem dor, por exemplo. Porque lá dos primórdios, antigamente, né, quando tinha acne, muita gente achava que tinha que espremer. E não precisa. Então, como tratar a acne sem dor, ou como tratar a acne de forma simples e fácil, seriam títulos que me atrairiam para esse exemplo, tá? Ou então, desejo, como ter um rosto completamente limpo de cravos e acne sem gastar muito dinheiro, seria um outro, tá? Então você pode trabalhar a dor e ou o desejo no título, para chamar a atenção da pessoa. Depois tem o gancho. O gancho é o quê? São os 3 primeiros segundos, assim,
do teu conteúdo para chamar a atenção da pessoa e fazer ela querer se interessar para consumir o resto do conteúdo. Porque lembra que eu falei que hoje a gente recebe toneladas de conteúdos todos os dias, né? Então fica difícil, a gente às vezes não sabe para que conteúdo que a gente vai olhar. Então para você chamar a atenção do público que você quer atrair, esse gancho ele é essencial. Então geralmente a gente tem de 3 a 5 segundos, a gente bate o olho no conteúdo e já decide se quer ou não seguir com ele, né? Tá ali, ó, correndo no Instagram, no feed, né? O que determina você apertar ali para ver um Reels ou para ir ler a legenda de um post? São esses 3 a 5 segundos. Então ali você tem que ter um gancho. Geralmente, eu gosto, por exemplo, quando eu coloco no título uma dor, esse gancho eu uso a técnica do dedo na ferida, que é o quê? Eu detalho a dor que eu comecei a falar no título. Então eu dou mais uns detalhezinhos ali para a dor ficar mais forte, tá? Se for um desejo, você pode trabalhar com a emoção que a pessoa vai sentir quando resolver o problema ou quando conseguir realizar aquele desejo, tá? São as duas coisas assim, ou dor ou desejo, beleza? Aí entra no corpo do conteúdo. Aí o corpo do conteúdo não tem muito mistério assim do que você tem que fazer, não. É você entregar o teu melhor conteúdo mesmo. É você ali fazer a tua mágica. Colocar o teu conhecimento, não economiza não, tá? Seja a parte técnica, conhecimento, o que você tem, você entrega ali a respeito do tema do conteúdo, você entrega tudo que você tem ali sem mesquinharia. Porque aquilo ali é que vai dizer se a pessoa vai te seguir ou vai continuar te seguindo. Tá bom? Presta atenção nisso. Tem gente que acha que não pode entregar muito no conteúdo, porque a pessoa, de repente, depois não vai ter o que falar depois, sei lá, umas coisas assim meio doidas. Mas eu sou da opinião que você tem que entregar o máximo que você puder para ajudar aquela pessoa. E aí ela vai ficar te seguindo por conta disso. E aí depois tem a conclusão. Na conclusão, você sempre faz uma chamadinha para ação, que é o quê? Depende do objetivo. Pode ser, por exemplo, seguir você no canal. Então aqui eu já fiz, por exemplo, um CTA para você, me seguir aqui no canal, se inscrever no canal, porque eu vou estar fazendo outros conteúdos sobre criação de conteúdo, tá? Então, posso até reforçar aqui agora. Coloca aqui embaixo, você pode fazer um comentário aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo ou se tem outros temas relacionados a isso que você gostaria de ver aqui no canal, tá? Então isso é uma chamada para ação. Então no final você coloca uma chamada para ação, pode ser vender também. Pode ser, olha, você quer comprar esse curso XYZ, por exemplo, eu falei do meu curso aqui. Você quer comprar, o link está aqui na descrição. Vai lá para conhecer o meu curso, tá bom? Então depende, o CTA ele não tem certo nem errado, é o que você quer ali fazer, que a pessoa dê o próximo passo para você. Beleza? Vou te dar uma dica extra aqui para você que vai fazer toda a diferença na tua produção de conteúdo, principalmente se você está começando, tá? Isso aqui é mais para quem está começando, para os iniciantes. Porque muitas vezes a gente começa a ver que tem que produzir conteúdo e tal e fica com medo, com vergonha, com medo do julgamento, né? Eu tive muito isso quando eu comecei, principalmente vídeo. Quando eu comecei a gravar vídeo, eu ficava muito preocupado, o que as pessoas vão pensar, eu nunca gravei vídeo antes e tal. Tanto é que o meu primeiro vídeo, de 5 minutos, eu levei meia hora para gravar. Começava, parava, foi um horror. Hoje eu sento aqui e falo para vocês, tá? Mas foi treino. E é isso que eu quero te dar, essa é a dica que eu quero te dar aqui. Começa do jeito que dá, do jeito que você tem hoje. E depois você vai melhorando, tá? Porque o conteúdo bom, que atrai, que encanta a pessoa, que converte as pessoas como cliente, ele é o resultado de duas coisas. Conhecimento e prática. Então você precisa estudar teu público-alvo, tá? Mas também precisa estudar você mesmo. Por quê? Para você entender o teu público-alvo, você vai entender dor, desejo, as necessidades deles e tal. Beleza. Mas entender você vai te dar um autoconhecimento de onde que você é melhor produzindo conteúdo. Então, por exemplo, eu sou muito melhor produzindo conteúdo aqui no YouTube, no LinkedIn, que eu escrevo conteúdo muito melhor do que no Instagram, por exemplo. Eu sou péssimo, por exemplo, para fazer stories. Quem me segue no Instagram sabe, eu não coloco muito history e tal, eu não gosto. Tá? Não gosto. Eu acho que é importante você escolher um canal que você goste de produzir conteúdo. É importante isso, porque você vai fazer isso com mais prazer. Já que é um troço que você vai ter que fazer com muita frequência, né? Talvez o que você mais vai fazer no teu negócio aí vai ser produzir conteúdo, a menos que você terceirize. Tá? Mas você está começando, você não tem como terceirizar, então é você mesmo que vai fazer. Tem que ser algo que você gosta, tem que ser prazeroso, senão você não consegue manter. Então eu gosto de escrever artigo de blog, gosto de gravar vídeo aqui para o YouTube e gosto de escrever no LinkedIn. E aí o Instagram eu faço porque precisa, porque tem muita gente que me segue lá e tal, então eu continuo lá, porque também é uma fonte. Mas quem me segue lá vê que volta e meia eu estou chamando a galera para o LinkedIn, estou chamando a galera aqui para o YouTube, porque é onde eu consigo entregar mais conhecimento para vocês, onde eu consigo ajudar melhor vocês.
tá? Então, o que você gosta de fazer? Qual o tipo de conteúdo você gosta de fazer? Qual é o canal, o melhor canal para você colocar esse conteúdo? E depois que você decide isso, gente, é treino. Treino, 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 treino. E às vezes o conteúdo que você acha que está ruim é o conteúdo que vai ajudar alguém. Isso é muito engraçado, isso é muito estranho isso, né? Muito louco. Vários conteúdos que eu publiquei, que eu achei que não estavam tão bons assim, veio gente me agradecer porque era o que ela precisava ouvir naquele momento. Olha que maravilha isso. Então não fica assim com medo, né? Revisa e tal, vai aí, coloca na qualidade que você gosta, mas solta. Solta ele para o mundo, porque vai ajudar alguém, com certeza. Não se preocupa tanto com o julgamento, nem com o resultado nesse início, não. O conteúdo, ele é bacana. Uma coisa que tem muito bacana na produção de conteúdo é que ela, às vezes, demora um pouquinho para dar resultado, mas depois que começar a dar resultado, não para mais. É cumulativo esse resultado, tá? Então isso é muito bacana. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa eu saber aqui embaixo, comenta aqui para mim. É importante esse feedback para eu entender que esse tipo de conteúdo é bacana para você, esse tema é legal para você, se ele te ajudou, como ele te ajudou. Se você ficou com alguma dúvida também, coloca aqui embaixo que eu te respondo. Ou se quiser trocar uma ideia comigo, me procura no LinkedIn ou no Instagram, @EduardoBCorrea, B de bola. Você me acha lá, eu respondo todo mundo que me escreve, tá bom? Vai lá que eu vou ter o maior prazer em te atender. Então é isto e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!